Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio da nossa collab especial Impacto na Encruzilhada, Impacta Nordeste. Episódio número 7, dessa vez, um papo super legal com o Noé, do Piauí. Recebendo aqui meu parceiro Marcelo. E aí, Marcelo, o que a galera pode esperar de mais um episódio? Bem-vindo. Salve, Fábio. Olá, pessoal que nos escuta. Mais uma vez aqui no nossa collab aqui do Impacto na Encruzilhada Especial Nordeste, já chegando agora na nossa reta final, né, Fábio? E mais um papo super legal, agora com uma pessoa do Piauí, né? O Noé, ele está à frente do portal Geleia Total, que traz muitas questões culturais, de economia criativa, de cultura local, fortalecimento da cultura local. Nós conhecemos o Noé numa chamada que nós realizamos junto com os CEPRAS da região, né, um mapeamento de economia criativa do Nordeste, né, onde a gente mapeou negócios da economia criativa que tem uma grande interseção com o ecossistema de impacto social também, né? São duas questões que andam juntas muitas vezes, né? E o Noé vai falar bastante também sobre isso no podcast. E aí foi uma pessoa muito legal que a gente acabou conhecendo aí ao longo dessa trajetória, né? Como tantas outras. E para a gente é um privilégio trazer aí esse papo, porque tem muita coisa interessante sobre cultura, sobre impacto social e várias outras coisas também, né? Foi um papo que rendeu bastante. Então, bora lá, que o episódio está ótimo. Daí, uma curiosidade, ele usa a expressão fazedores de cultura, e eu costumo utilizar a expressão fazedores de impacto, então quando fazedores de cultura se encontram, se cruzam com fazedores de impacto. Baita papo. Então, sem mais delongas, partiu pro episódio. Grande Noé, bem-vindo. Obrigado por você ter aceito o convite para a gente trocar essa ideia. Para a gente começar, se apresenta. Quem que é o Noé? De onde você fala? Conta um pouquinho da tua história. Eu que agradeço, Fábio. É um prazer estar aqui, né, colaborando com vocês. Bom, eu sou Noé Filho, né, sou produtor cultural daqui do Piauí. Eu sou idealizador e coordenador de um projeto chamado Geleia Total, que é um projeto que atua justamente na valorização da cultura piauiense, da cena piauiense, né? Então a gente dá todo esse destaque para o que é produzido localmente em todas as suas vertentes. Então por isso que é Geleia Total. É um pouco inspirado aí no gancho da Geleia Geral, do Torquato Neto, né? Que é um artista referência aqui para a gente e para o Brasil, né? E que traz essa ideia de mistura cultural. Então, a gente passeia por várias áreas, a gente tem essa parte de portal, né, para divulgar as notícias, as novidades sobre a cultura piauiense, e a gente atua como produtora também, produzindo shows, eventos, bate-papos, oficinas, tem a parte de feirinha também, né, que a gente vende produtos culturais produzidos por artistas piauienses, então a gente acaba fazendo um pouquinho de cada coisa, mas sempre com esse objetivo de valorizar a cultura do Piauí. É um projeto que tem mais ou menos uns 10 anos de idade já, né? Então já tem um bom tempinho de estrada. Tem uma equipe em torno de 15 pessoas, com pessoas muito aguerridas e que também é uma cultura do Piauí, cada um na sua área, tem redatores, fotógrafos, desenvolvedores, e a gente se junta para poder colaborar com a cultura do nosso estado. E não é muito legal, e assim, olhando no site, aliás, belíssimo site da Geleia Total, se destaca lá na missão, nos objetivos, o tema do impacto social, da sustentabilidade, ele permeia de forma muito nítida o trabalho de vocês. Então eu queria que você falasse um pouco como é que entrou esse casamento da economia criativa, cultura, impacto social, sustentabilidade. Foi desde o início ou foi ao longo da jornada de 10 anos do trabalho de vocês? Foi desde o início, assim, a gente sempre teve esse objetivo, né, de, por meio das nossas ações, a gente promover esse impacto social, né? Então, quando a gente fala de cultura, tem um papo muito bonito, né, filosófico de cultura, que é importante valorizar, mas desde quando a gente fala valorizar, não é só achar legal, né? A gente parte do pressuposto que valorizar também é gerar renda. Quando a gente valoriza um artista, isso também passa por gerar renda para esse artista. Quando a gente valoriza um agente cultural, um produtor de cultura, um técnico de cultura, também passa por, de alguma maneira, proporcionar renda para esse artista. Então, dentre as nossas atividades, a gente sempre tenta contribuir com essa profissionalização aqui do meio cultural local, né? E de fazer ações, atividades que, de certa forma, levem renda, gerem esse impacto social, né? Para uma cadeia produtiva.
que aí entra não só o artista, né? Entra técnicos, colaboradores, entra até o setor de alimentação, porque tem que ter o buffet ali no evento, enfim, acaba movimentando a economia como um todo. Então, desde o início, a gente pensa nessa questão da valorização, passando também por desembocar no impacto social. E quando a gente, por exemplo, numa ação de portal de cultura, né, que a gente faz uma reportagem, felizmente a gente percebe que pelo fato da gente estar divulgando, outras pessoas vão querer entrar em contato com aquele artista, seja para fazer outras reportagens, seja para contratar. Então, assim, por meio de uma ação ali de divulgação, a gente acaba gerando oportunidades para esses artistas. E felizmente aqui no nosso cenário, né, as pessoas veem a Geleia Total como uma referência de cultura. Então, quando eu entro lá no site para saber o que é que tem de novidade, para pegar, seja para contratar para um evento, para chamar para uma ação, seja para, principalmente o pessoal da imprensa, né? O pessoal fala muito que quando está em busca de pauta, vai lá no nosso site para ver o que é que tem de novidade. Então, isso tudo é legal porque está valorizando, mas está valorizando porque tem consequências, né? E essa consequência vai desembocar ali na parte financeira também, que é importante, e muitas vezes as pessoas esquecem, né? Pensa que artista não tem conta para pagar, né? Mas também tem, e tudo que a gente faz, a gente se preocupa nessa valorização também. Por isso que daí surgiu, depois, um pouco mais na frente, né? A ideia da gente também vender produtos culturais. Porque um músico ali, antigamente tinha CD, né? Hoje em dia não tem mais, mas tem ali seus produtos de merchandising, tem os artesãos, artista visual ali que vai vender uma tela, o escritor tem o seu livro. Então a gente percebeu que poderia contribuir também com ajudar esses artistas a venderem seus produtos. E isso, com certeza, gera um impacto ali de você poder ter uma renda extra, né? E que esses artistas possam cada vez mais desenvolver a sua arte. Né, Noé, como você mesmo já mencionou, e já entra na minha próxima pergunta, que é como é que paga a conta? E aí eu queria te ouvir em relação a isso. Muita gente, quando pensa no meio cultural, vem à cabeça a lei de incentivo à cultura. Queria que você falasse um pouco as várias frentes de receita para você manter esse trabalho bacana aí que vocês vêm fazendo. Assim, é sempre um desafio, que a gente está num país que infelizmente, determinados segmentos não dá o devido valor, né, para a cultura. Mas eu acredito que o nosso trabalho, como fazedores de cultura de modo geral, é fortalecer um ecossistema. E quando a gente fala ecossistema, existem vários fatores, né? Então, se as leis de incentivos são importantes, tem que existir, mas também tem o apoio privado, né? É importante que as empresas tenham essa sensibilidade, né? De valorizar a cultura e valorizar a cultura local, que às vezes quer valorizar a cultura, às vezes contrata o artista, mas quer contratar o artista que está bombado lá de outra região, e às vezes não valoriza o próprio artista que está perto e que talvez cobraria até mais barato ali, né? E teria o mesmo alcance. Tem a questão da profissionalização, né? Do segmento, e quando a gente fala também das empresas, você tem vários mecanismos ali que a empresa também pode deduzir o que ela apoia de patrocínio no imposto, e às vezes as empresas deixam de fazer isso porque não têm o conhecimento, né? E tem também esse trabalho de engajar o público, né? Então, quando a gente fala aqui do nosso trabalho especificamente, da Geleia Total, que é valorizar o artista piauiense, né? A gente tem o desafio de engajar o próprio público piauiense para prestigiar a arte piauiense, né? Que infelizmente a gente vive no contexto, e aí a gente pode analisar a história do Piauí, a história do Brasil para chegar a várias conclusões, mas que a gente vive no contexto que sempre o que é de fora é visto como melhor. Então a gente vive muito essa realidade aqui no Piauí, e se você pensar no Brasil também, né? No Brasil como todo, a gente vê o que é estrangeiro, que vem da Europa, o que vem dos Estados Unidos, como superior, né? E aí, então a gente tem esse trabalho de que as pessoas entendam que o artista que está aqui é tão profissional quanto, também merece esse apoio, e esse apoio é fundamental para que esse artista alce voos maiores, né? Então a gente também atua nessa mobilização, e é um trabalho de formiguinha, né? E no sentido de sustentabilidade do projeto como um todo, a gente tenta promover um pouco de cada coisa. Então, a gente concorre aos editais, a gente promove eventos que a gente conta com patrocínio em alguns, né? E com o próprio ingresso, com a própria venda de produtos, né? A gente também consegue garantir essa sustentabilidade. Mas é difícil, e no nosso caso é um pouco mais fácil, porque a gente é um projeto que também conta com uma rede de voluntários, né? E aí fica mais fácil da gente
manter a qualidade de trabalho que a gente espera, mas com certeza, assim, ser um agente cultural no Brasil não é fácil, né? E depende também do seu segmento, né? Uns segmentos são mais fáceis que outros, depende do lugar onde você está. Então, por exemplo, com certeza você fazer sertanejo no Piauí tem um espaço, e você fazer sertanejo em Goiás tem outro, né? Porque culturalmente falando, o mercado lá é um mercado mais aquecido e que gera mais oportunidades. E, e aí, para cada segmento também tem as suas especificidades, né? As pessoas, quando pensam no Piauí, e de forma muito equivocada, associa a seca, a pobreza e tal. Mas você mesmo já citou, e olhando a página da Geleia Total, cara, tem muita coisa bacana rolando aí. Queria que você contasse um pouco o que você está vendo de interessante na cena de vocês aí do Piauí. Pois é, assim, acho que a gente tem essas visões estereotipadas, né? Principalmente aqui nas outras regiões. Mas, assim, a ideia do nosso projeto, eu falei muito, assim, no sentido de aquecer o público local para valorizar a própria cultura, mas também da gente se mostrar para o mundo, né? Tanto que a gente valoriza muito essa questão digital. Então, por isso que a gente tem um portal. O portal não está só para o Piauí, né? O portal, qualquer pessoa do mundo acessa. Inclusive, a gente tem vários acessos no Brasil inteiro e em outros países, né? Justamente para que as pessoas conheçam o que está sendo produzido aqui e que, no contexto de Brasil, né? Que algumas regiões entendam que o Brasil todo está produzindo cultura, né? Então, principalmente ali no eixo Rio-São Paulo, que acaba concentrando as atenções, mas tem cultura em qualquer estado, em qualquer lugar, lógico, com seus desafios, com as suas características, né? Mas por isso também que surgiu a Geleia Total. Então, por isso que na nossa identidade, isso é muito forte, essa questão da diversidade, né? Então, a gente defende muito que a identidade cultural do Piauí está na diversidade. Então, aqui tem samba, tem heavy metal, inclusive aqui a cena local teresinense de heavy metal é muito forte, muito articulada, com produções de alta qualidade, né? E é aqui em Teresina. Agora, se você for perguntar para uma pessoa do Sul, provavelmente vai imaginar que aqui só tem, não sei, forró, né? E também tem de qualidade, mas existe uma diversidade muito grande. Então, a gente acredita nessa mistura, né? E a gente defende na valorização dessa identidade, que a gente também vive no contexto globalizado, né? Que todo mundo tem liberdade de produzir em várias áreas, e a gente quer mostrar um pouco dessa diversidade cultural. Não quando a gente pensa em, você falou lá para trás de pessoas ou iniciativas que bombaram, a gente pensa no Piauí, a gente pensa no Whindersson e vários outros. Minha pergunta é mais de curiosidade, saber assim, essas figuras que bombaram e que são do Estado, vocês conseguem estabelecer algum tipo de ponte, de conexão, para que eles de alguma forma apoiem ou valorizem o trabalho que vocês vêm fazendo? No caso do Whindersson, assim, a gente não tem essa proximidade, né, dele apoiar diretamente, né? Mas ele é uma pessoa que tem essa relação muito forte com o Piauí e apoia alguns projetos, né? Principalmente ligado à arte que ele faz, né? Vários outros humoristas que ele apoia, que ele faz questão de levar para o Brasil, que ele contrata na equipe dele, né? Então, vários projetos que ele faz, por exemplo, a Netflix, tá lá na equipe, a gente vê vários piauienses e que estão aqui no nosso dia a dia e que ele leva, né? Então, tem essas personalidades que têm esse apoio. Inclusive, vai que o Whindersson está ouvindo, né? Ele tinha um projeto aí de trazer alguns centros culturais aqui para o Piauí, né? Inclusive na cidade dele de Bom Jesus, um aqui em Teresina. E acho que seria muito, muito interessante, porque além da experiência que ele tem, ele traz a visibilidade dele também, né? Mas eu acho que o Whindersson é um caso muito interessante, assim, de mostrar que realmente, mesmo a gente estando numa situação de baixa visibilidade, né? Num sentido nacional, e que é uma realidade que a gente enfrenta, né? Como Estado, como fazedores de cultura também, né? Mas graças à internet a gente consegue furar algumas bolhas. Então a gente acredita muito da gente se apropriar cada vez mais dessas ferramentas que estão à nossa disposição e que são gratuitas e que fazem com que a gente tenha essa visibilidade em qualquer lugar do mundo, né? Então por isso que também isso é algo muito importante no nosso DNA e a gente sempre tenta tudo que a gente faz de alguma forma registrar para divulgar online também, né? E de incentivar os artistas a cada vez mais se apropriarem dessas ferramentas, né? Muito legal. E, bom, se alguém
que está ouvindo conseguir fazer chegar no Whindersson, maravilhoso, vai ganhar várias estrelinhas aí, nós. Não é Eu agradeceria. Com certeza. Não é uma curiosidade aqui. Vocês estão numa frente, né, numa cena de economia criativa, produção cultural e tal, que também visa gerar impacto social. A minha pergunta é, a cena de impacto social, digamos, puro sangue, ela tem conexão com a cena cultural ou são ainda cenas meio paralelas aí, por aí no Piauí? Acho que depende de cada contexto, assim, né? Eu, particularmente, assim, quando eu vejo o negócio de impacto social, sempre fico com essa frustração de que nem sempre a cultura ela é englobada como englobada, nem sei se existe essa palavra, se ela faz parte desse contexto, né? Que eu acho que cultura, com certeza, também tem esse impacto social, né? E a gente também, principalmente no nosso trabalho, a gente se preocupa muito desse sentido de inclusão também, né? De tratar de temáticas relacionadas a populações historicamente aí desfavorecidas, né? De engajar as comunidades das periferias, de pensar como a gente contemplar. Então, a gente sempre tenta fazer um trabalho de pesquisa para que a gente contemple artistas e fazedores de cultura da periferia, do interior do Piauí. Então, acho que, com certeza, a cultura está completamente relacionada a impacto social, principalmente quando são projetos diretamente relacionados aí, né, a comunidades carentes, por exemplo, né, a comunidade de periferia, quilombolas, enfim, questões LGBTQIA+. Então, acho que a cultura tem um papel muito importante para contribuir, para gerar renda, para gerar visibilidade, para gerar esse impacto social para tantas comunidades que precisam desse apoio, né? E acho que aí entra com certeza dentro dessa definição de negócio social, negócio com impacto social também. Apesar de usualmente a gente não ver tanto, né? Interessante, é legal esse trazer essa reflexão do cultural como um componente fundamental do social, né, do impacto social ou vice-versa, né? Assim, é porque a gente está usando na expressão negócio de impacto social, dentro desse social tem um monte de coisa que cabe ali dentro, algumas têm mais visibilidade, outras nem tanto, né? Porque quando a gente vê negócio de impacto social, a gente pensa muito assim, um empreendimento que vai gerar oportunidade de educação. Então, é um negócio visto como um negócio de impacto social. Um projeto, um empreendimento que de alguma forma vai facilitar, vai melhorar o acesso ao saneamento básico. A gente vê como impacto social. Por quê? Porque a gente entende que o saneamento básico é um direito, que a gente entende que a educação básica é um direito, que a gente entende que saúde é um direito, e aí a gente interpreta isso como impacto social. Mas cultura também é um direito, né? É um direito muito importante, fundamental e que impacta em várias questões, né? Quando a gente fala de cultura, a gente também fala de autoestima, fala de empoderamento, estados, culturas, pessoas que têm essa afirmação cultural, isso impacta diretamente o quanto que você acredita que a sua história, a sua comunidade tem potencial de crescer, de se desenvolver, né? De fechar parcerias, de conseguir mais projetos. Então, por isso que eu falo que a cultura também deveria ser tão importante quanto aí nesses tópicos aí, nessas possibilidades de negócios de impacto social, porque cultura também é um direito. Então, se existem negócios, empreendimentos, projetos que vão facilitar o acesso a esse direito, então é muito importante que as pessoas vejam esse impacto social, porque a cultura, às vezes, é muito vista apenas como entretenimento, né? Então, a cultura, um projeto cultural é festa, vai gerar entretenimento, vai gerar diversão, né? Mas é importante também, né? Entretenimento, as pessoas têm direito de se divertir, mas é muito mais profundo que isso. E cultura é o direito, né? Que a gente tem que lutar e entender que é tão fundamental quanto vários outros, né? Eu vou pegar essa carona então, na cultura como algo que vai muito além do entretenimento, eu assino embaixo. E aí eu vou trazer uma polêmica que rodou agora recente, que foi um Twitter do Rick Bonadio, aquele que produziu os Mamonas, Charlie Brown, ele disse assim, só um recorte, precisamos urgentemente de artistas novos que não sejam militantes de nada. Ele continua, ele foi detonado depois. A minha pergunta é, a gente tem que falar de política, de se posicionar, como é que a Geleia Total lida com esse aspecto? Com certeza. Acho que
é fundamental. Acho que não é uma obrigação, né? Acho que todo mundo tem a liberdade de construir o tipo de arte, o tipo de projeto que você se identifica, mas é muito importante que acho que por meio da arte a gente consegue comunicar muitas demandas sociais que são muito importantes, que às vezes a academia, que às vezes a escola não consegue, né? E a arte consegue sensibilizar muito mais. Então, eu acho que é muito importante a gente, por meio da nossa arte, levar nossas mensagens, nossas histórias, nossas demandas, nossas lutas. Então, eu particularmente acredito que é fundamental a gente, por meio da arte, por meio da cultura, ter sim um engajamento político, né? E quando a gente fala político nesse sentido amplo, né? Não apenas partidário, né? Que pode ser partidário também, né? Que preferir, mas político nesse ponto de vista amplo da gente construir cidadania. Então, um artista negro da periferia que produz, ele está mudando a sua realidade, está fazendo com que outras pessoas entendam a sua realidade. Quando ele consegue crescer, ele consegue levar oportunidades. Inclusive, até vou citar aqui o narcoliricista, que é um artista que eu admiro muito, que além de ser artista, tem um trabalho muito interessante, então até recomendo vocês procurarem nas plataformas digitais, né? Ele desenvolve uma série de trabalhos sociais na comunidade que ele vive, né? De levar oportunidades, de levar opções até, inclusive, de entretenimento, né? Que entretenimento também é um direito, né? Mas de levar formações, de levar possibilidades de cultura que talvez não cheguem com tanta facilidade, né? Então, um artista como esse é um artista extremamente engajado, político, e ainda bem, né? E por meio dele, toda uma cena local musical e daqui da cidade consegue entender as reivindicações, consegue entender as lutas que ele traz, né? E assim como tantos outros ali que eu poderia citar. Então, assim, eu discordo completamente dessa frase, né, do Rick Bonadio. E, inclusive, até acho que vários artistas que ele já produziu e que fizeram muito sucesso, acho que discordaria também. Com certeza. E, enfim, foi a polêmica aí dos últimos momentos aí, mas certamente virão outras, né, como sempre. Não é muito legal esse ponto. E aí a minha pergunta é, legal, tá claro, a Geleia Total tem uma leitura político-cidadã da arte, da cultura e de alguma forma estimula isso nos artistas com as quais, né, vocês se relacionam, acho que está muito claro. Minha pergunta é, o quanto disso traz de problema para vocês em termos de captação de recursos, de fechar portas com empresas ou quem olha e fala, ah, não, que pensa como o Rick Bonadio, isso interfere em vocês? Tem uma parte do interferir que talvez nem chega na gente, né? Que a gente recebe o não, mas a gente não sabe o motivo do não, né? Mas, por exemplo, eu sou o homem gay, né? E a parte da nossa equipe também, boa parte é LGBT, boa parte é feita por pessoas da periferia. Então a gente sabe que o acesso que a gente tem não é o mesmo que talvez, né, um produtor cultural que fosse um homem branco, cis, né? Então acho que são um homem branco, hétero, né? Então acho que talvez são questões que inevitavelmente afetam a nossa realidade, né? E também tem uma questão importante no nosso contexto, que a gente realmente é focado no Piauí, né? Então, assim, é diferente de um produtor cultural que quer trazer, sei lá, que quer trazer a Anitta para o Piauí. É lógico que o tipo de patrocínio que ele vai conseguir vai ser diferente do projeto Gelia Total, produzindo um artista que é piauiense, que tem outro nível de alcance, né? Então, isso dificulta também que nem todos os empreendimentos têm essa percepção de que é importante, né? O engajamento também, que faz a diferença do engajamento das empresas para movimentar a cena cultural local, né? Mas, felizmente, a gente tenta se aliar com quem acredita na gente, né? Então, a gente vai tentando, por vários caminhos, felizmente, a gente consegue muitos apoios, né? Tanto do público, que acho que é o mais importante, que segue a gente, que confia e que endossa nossas ações, né? E felizmente a gente não tem um público assim gigantesco, mas eu sempre falo que a gente tem um público muito qualificado no sentido de serem realmente pessoas que estão com a gente, né? Acreditam também, compartilham dos mesmos valores, sabem do nosso esforço, né? E a gente vai tentando furar esses bloqueios na medida do possível, mas com certeza eles aparecem, e como eu falei, talvez alguns não os que eu recebi, eu não sei exatamente o motivo, porque não vai lá dizer explicitamente, né? Uma das coisas que tem surgido, para a gente ir caminhando para o final, não tem surgido aqui na Colab, é a questão do estar distante do eixo Rio-São Paulo. Sempre permeia as conversas aqui. E a minha pergunta para você é, hoje, um artista, ou um negócio de impacto, ou uma iniciativa, qualquer que seja,
aí no Piauí, ela, para ser vista, para ela conseguir um lugar ao sol, ela necessariamente precisa sair daí e ir para o eixo? Essa pergunta aí, pergunta de US$ 1 milhão. Assim, aí são várias camadas aí, vou tentar resumir aqui, né, para o podcast não dar 3 horas, mas são várias camadas. A primeira eu acho que o artista é do mundo, então assim, ninguém tem a obrigação de nascer no Piauí e morrer no Piauí. Se quiser viajar, se quiser ir para a Europa, eu acho até importante, né, esse intercâmbio cultural. O ruim é quando tem essa obrigação, né, então você tem que ir, senão você não existe, né. Felizmente, eu acho que com essa questão da internet, das redes sociais, a gente vive num mundo, felizmente, que cada vez está mais barato fazer arte, né? Então, assim, para produzir um CD, antigamente era caríssimo, tinha que uma gravadora me aceitar. Hoje em dia, lógico que nem sempre com a qualidade ideal, né? Mas dá para fazer, dá para gravar em casa, dá para comprar equipamento. Então, hoje em dia é muito mais barato produzir. E isso faz com que a gente tenha um acesso que antigamente a gente não tinha, e também para se divulgar, né? Então, a gente pode produzir conteúdo nas redes sociais, se a gente fizer isso de modo inteligente, mesmo sem ter um investimento muito alto, consegue alcançar outros públicos, né? Então, acho que hoje em dia a gente está mais integrado do ponto de vista de comunicação, que é diferente de um Piauí da década de 80, né? Um artista no Piauí na década de 80, como é que ele poderia ser conhecido nacionalmente, né? Então, realmente tinha que aparecer uma TV de São Paulo, do Rio. Hoje em dia já tem muitos artistas que são famosos e que a TV nem conhece, né? E que estão conseguindo ganhar seu dinheiro, e estão conseguindo circular. Eu já até lembrei do Big Brother, né? Da Vanessa Lopes, que tinha essa discussão se ela era famosa ou não, né? Mas ela é famosa de uma outra maneira, em outros contextos, né? E tem outra questão também, que a questão de deslocamento, né? Então, o Piauí, ele está numa posição que até a gente fica desfavorável, até dentro do Nordeste, né? Porque a gente está... O Piauí é a única capital do Nordeste que não fica no litoral. Então, assim, a gente tem uma distância em relação a outros grandes centros urbanos do Nordeste para fazer esse intercâmbio de viajar, né? De circular. Às vezes é muito mais caro do que um artista que está em Recife e tem que ir para João Pessoa, né? E consegue aí passear por várias capitais em 3 dias. Então, a gente tem essa dificuldade de logística, mas, ao mesmo tempo, também se barateou muito, né? O custo de avião e facilita com que a gente circule. Mas o que eu posso dizer, eu particularmente eu fico muito feliz, né? Que a maioria dos artistas piauienses que eu admiro, que eu acompanho, que eu gosto, que eu me identifico e que eu tenho como referência, a maioria mora aqui. A imensa maioria consegue produzir sua arte, consegue viver aqui, né? E circula, seja pela internet, ou então, quando tem algum projeto, vai para um festival e volta e consegue fazer esse trânsito. Que talvez em outro período seria muito mais complicado, né? Então, acho que a gente atualmente tem o privilégio da maioria dos intelectuais piauienses de relevância, digamos assim, estarem aqui. E isso faz diferença para a cena cultural da cidade. Porque, por exemplo, o Torquato Neto foi uma figura muito importante, né, para a cultura brasileira e para a cultura do Piauí, mas boa parte da vida dele, ele não passou aqui. Ele construiu ali entre Salvador e Rio, né? Apesar de ter alguns períodos que ele produziu aqui e tal, né? Mas, com certeza, se o Torquato Neto da vida tivesse a possibilidade de ter a sua vida artística aqui na cidade, isso teria gerado vários frutos, né? A partir ali da iniciativa dele, da visão de mundo dele. Então, acho que a gente vive um cenário positivo nesse sentido. E aí, a opinião pessoal minha, né? Que a maioria dos artistas que eu admiro, que eu me inspiro, que eu tenho como referência, estão aqui, e eu, né? Me considero jovem ainda, né? Tenho a oportunidade de aprender com eles, de conviver com eles, de trocar uma ideia, e assim toda uma rede aqui de fazedores de cultura, né? Tem essa oportunidade também, e acho que com certeza isso faz toda a diferença para o amadurecimento de uma cena cultural e de um ecossistema, né? Que é o que eu estava falando, não adianta a gente estar sozinho, isolado. Então, quando a gente tem essas pessoas aqui, elas fortalecem o ecossistema por meio das suas articulações, dos seus projetos e da própria visão de mundo, né? Que a gente acaba se inspirando também. Já tivemos essa conversa, já fizemos essa promessa. Esse assunto estava encerrado. Incrível, não é? Adorei o papo. Para a gente fechar, levantar a bola aqui para você fazer o merchan final, divulgar o que você quiser, fique à vontade.
Queria reforçar o convite, né, para todo mundo seguir a Geleia Total. A gente está em praticamente todas as redes sociais, né? Então, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube. E é sempre Geleia Total, @Geleia Total. E a gente também tem o portal, que é onde a gente concentra todo o conteúdo e todas essas novidades culturais que eu falei aqui, a gente sempre divulga lá e com mais detalhes, que é geleiatotal.com.br. Então, acompanhando essas redes, eu sei que cada um tem sua rede preferida, então só se direcionar e conhecer um pouco mais o Piauí. Se você não é do Piauí, né, dá essa chance de conhecer a riqueza cultural do Piauí, que eu garanto que é vasta e você vai se surpreender, que às vezes a gente realmente tem preconceito, isso faz parte da vida, né? A gente sempre tem. Então, quando você entrar lá, você vai quebrar alguns desses preconceitos e, quem sabe, passar a acompanhar vários dos artistas que estão por aqui. E se você é piauiense, né, de ficar esse convite de valorizar o que é nosso. É importante a gente valorizar a nossa cultura, que a gente conhece, que está aqui do nosso lado, e às vezes é o nosso vizinho e a gente não conhece, né? Está valorizando uma pessoa que é lá do outro lado do mundo, e o nosso vizinho não está, que está produzindo uma arte com tanta qualidade, né, quanto, e às vezes não tem essa visibilidade. Então é importante a gente valorizar a nossa cultura, fortalecer a nossa cultura, que com certeza é importante para a construção da nossa identidade e para que a gente possa gerar cada vez mais oportunidades para as pessoas que moram aqui no Piauí. Noé, obrigado, cara, adorei. Eu que agradeço. Se quem quiser marcar outros podcasts aí, estou à disposição. Olha, já tivemos essa conversa, já fizemos essa promessa. Esse assunto estava